Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, aqui estamos mais uma vez nesse canal Pastor Paulo César, canal de bênção do Senhor, para examinarmos as Sagradas Escrituras e para falarmos da palavra anunciada por Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho e também pelos seus discípulos e apóstolos. Nós vamos meditar na palavra hoje que está em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 em diante. A palavra diz assim, Gálatas 5,16: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E eles opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. No versículo 25, se vivermos em Espírito, andaremos também em Espírito. Amado Pai, Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, amigo Espírito Santo, esta é a mensagem, irmãos, para que você saiba que antes de uma batalha lá fora, a nossa batalha está dentro de cada um de nós. Por isso que se presume e se fala que a carne é fraca. Mas mesmo a carne tendo a sua fraqueza, muitas das vezes ela conduz o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Por isso a palavra aqui em Gálatas, Paulo está dizendo para nós andarmos em espírito. Em espírito e verdade é andar na companhia do Espírito Santo de Deus Pai, o Consolador, é estarmos produzindo os frutos que o Espírito produz. E quando você começa a ter um discernimento dessas coisas ligadas ao mundo carnal, ao mundo material, ao mundo físico, ao mundo que você consegue enxergar com seus olhos, e sabe que de repente pode trazer uma certa distração para o teu corpo físico, para a tua mente, mas leva a tua alma e teu espírito para distante da presença de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Porque a palavra nos ensina que o nosso Deus é espírito e que nós somos espírito. Embora nós temos um corpo físico, nós precisamos andar em espírito. Quando você anda em espírito e verdade, guiado pelo Espírito Santo, você anda com um termômetro de paciência lá em cima, com um termômetro de felicidade lá em cima, com um termômetro de confiança lá em cima. Você anda com uma segurança, você anda na paz que o mundo não dá, porque você está em espírito, e essa paz você encontra ela do interior, ela vem de dentro de você para fora, porque você está em espírito e verdade, e o Espírito Santo está avivado em você. Por isso você começa a ser luz no mundo e sal na terra, porque essa luz que vem de você, ela começa a clarear caminhos. Às vezes pessoas vêm, te acusam, te ofendem, mas a tua resposta em espírito acalma a tempestade. Ao invés de provocar uma ira, ao invés de provocar uma discussão, um desentendimento maior, a tua reação, guiada pelo Espírito Santo, ela leva a paz, ela leva a harmonia, leva entendimento, leva a sabedoria, porque você está em espírito. Mas para você estar em espírito,
para você amar o teu próximo, porque é uma maneira que o Senhor Jesus nos trouxe de andarmos em espírito, é amando. Se você viver, o principal fruto do espírito é o amor. Aqui no versículo 22 fala, mas o fruto do espírito é amor. Amor. Aí gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas quando você consegue se amar, quando você consegue se entender, se compreender, quando você consegue vencer essa batalha interna entre você, pelos teus desejos carnais, pelas tuas fraquezas, pelo entendimento da palavra, pela revelação do Espírito Santo, pela leitura da palavra, porque aqui você tem todo entendimento através do livro sagrado, quando você lê a Bíblia e pede entendimento a Deus Pai, a Deus Filho e Espírito Santo. Em Oséias 4:6, a palavra diz que o povo sofre por falta de conhecimento. E muitos de nós, irmãos, estamos sofrendo por falta de conhecimento. E aí, ao invés de buscarmos a verdade e ser liberto por ela, João 8:32, ao invés de buscarmos a verdade e ela vos libertará, nós começamos a nos isolar, criar uma falsa verdade dentro de nós, virando as costas para o mundo, abandonando as pessoas, fazendo grupinho, vivendo com dissensão de pessoas, escolhendo com quem andar, com quem caminhar, separando as pessoas, fazendo julgo, e não foi para isso que o Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo. Ele nos chamou para unir, ele nos chamou para agregar, ele nos chamou para sermos imitadores dele, sermos cristãos, um pequeno Cristo na terra, e levar amor aonde tem ódio, indo levar a fé aonde tem incredulidade, indo levar coragem para aqueles que estão com medo, indo levar força para aqueles que estão fracos, indo consolar os que choram, alegrar o coração dos que estão enlutados, indo em encontro aos enfermos porque eles serão curados através da graça do Senhor Jesus, do seu nome poderoso e do Espírito Santo. Ele não disse para nós virar as costas àquele que tem sede, é para dar água a esse que tem sede. Ele não disse para virar as costas para aquele que tem fome, é para alimentar aquele que tem fome. Ele não disse que é para virar as costas para aqueles que estão chorando, sofrendo, é para ir lá e consolar. Ele não disse para virar as costas para os que estão presos, é para ir lá e visitá-los. Levar liberdade aos cativos, levar vista aos cegos, levar cura aos leprosos, pregoar o evangelho da paz aos pobres de espírito e coração, ir aos que não são para confundir os que são, buscar as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, procurar os fracos para aniquilar os fortes. O Senhor Jesus, através da sua bondade, nos traz isso, irmão. E quando você começa a viver esta verdade, você está vivendo em espírito. Quando você está nesta verdade, você está em espírito. Quando você ora por aqueles que te perseguem, quando você estende a mão para aqueles que te ofendem, quando você perdoa aqueles que te perseguiram e te ofenderam, quando você coloca o amor no lugar do ódio, o perdão no lugar da condenação, do julgo, quando você coloca a oração como principal remédio para que você possa buscar cada vez mais e se aprofundar, quando você encontra a sede da água viva, quando fala luz do mundo e sal na terra, é para você ser luz, falar das coisas de Deus, do evangelho do Senhor, para você dar exemplo. E quando fala sal da terra, é para você ter sede. O sal da sede, sede da palavra, sede de ser cristão, sede de ser bom, sede de ser amigo, de ser confiável, sede de estar na presença do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina a caminhar desse jeito através do evangelho anunciado por Jesus Cristo, pregoado pelos seus discípulos, apóstolos, homens de Deus. A lei se cumpriu. Versículo 18, Gálatas 5, versículo 18. Mas os que são guiados pelo Espírito não estão mais debaixo da lei. A lei de Moisés, a lei do Velho Testamento, a lei do tabernáculo, a lei da Arca da Aliança, do templo, se cumpriu. Agora nós vivemos um novo templo e tempo com Cristo Jesus. Agora sois moradas do Espírito Santo.
Agora o tabernáculo de Deus está aí, em você, está aqui. A Arca da Aliança teve a sua importância dentro do contexto da caminhada cristã. Mas quando Jesus vem e ele derruba o templo em 3 dias e ergue um outro templo, quando ele ressuscita, eis que ele nos deixa o Consolador e ele nos deixa o seu Espírito. O Espírito do Senhor Jesus habita em mim, habita em você. Você está cheio com o Espírito Santo. Dá liberdade ao Espírito Santo. Você é morada do Senhor. A palavra diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus sois vós, porque vós é santo. Então, meus irmãos, hoje, mais do que nunca, eu desejo que você se fortaleça em espírito para que você possa vencer primeiramente você mesmo. As suas vaidades, as suas luxúrias, as coisas que não agradam ao Senhor, as coisas que te deixam você na carne e você não consegue sair. E essas coisas são o adultério. Quem comete adultério está em carne, está em pecado. Não precisa ninguém julgar, você mesmo faz a autoavaliação. Quem está em fornicação está em impureza. Quem está na lascívia está expondo o seu corpo, o templo do Espírito Santo, andando de forma que constrange o Espírito Santo, que constrange o Evangelho, que escandaliza o Evangelho. Você que está na idolatria, crendo no que não é verdade, crendo naquele que não salva, naquele que não criou nada, não fez nada, naquele que não consegue se mover, naquele que não consegue sentir, não consegue cheirar, naquele que não consegue fazer nada. Ao contrário, é você que faz para ele. Faça para Deus, para o Deus verdadeiro, para Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Saia da idolatria. Não digo só da idolatria, da questão de imagens e de crença de ídolos. Eu falo da idolatria, de adorar a morada, de adorar o carro, de adorar os objetos que você tem, adorar outras coisas do mundo, deixando Deus em segundo plano, em terceiro plano, o Senhor Jesus. Você que está muito apegado nas coisas materiais, cuidado, isso chama-se idolatria. Gente que busca outros caminhos para ser bem sucedido, a palavra fala aqui feitiçaria, aqueles que provocam inimizade, aqueles que são os agitadores, aqueles que acabam trazendo contendas, aqueles que gostam de ver o circo pegar fogo, aqueles que ficam levando fofoca, levando ciúme, levando iras, pelejas, dissensões, heresias, pessoas invejosas, ambiciosas, pessoas que têm cobiça, pessoas que provocam morte de sangue, derramando sangue de inocente, homicidas, bebidice, glutonaria, coisas semelhantes a essas, são pessoas que andam na contramão do Espírito, estão pela carne, estão pelo pecado, e isso afasta você de Deus, porque Isaías diz, em Isaías 59:2, que o pecado afasta Deus do homem. Em Romanos 6:23, a palavra diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então a gente está trazendo para você o que está aqui na Bíblia. Eu não estou falando de placa de igreja, não estou falando de religião, não. Eu estou falando de você ser espírito, de você estar em Cristo Jesus, de você ser uma nova criatura, de você amar as pessoas de uma forma extraordinária, de você se parecer com Cristo, um coração bondoso. Aí você vai ver o Espírito Santo te pegando, te tomando em línguas, te tomando em mistério, trazendo para você revelações, você orando, o Espírito Santo através do poder do nome do Senhor Jesus, curando, libertando, você sendo boca de Deus nessa terra, você sendo ouvidos de Deus nessa terra, olhos de Deus nessa terra, mãos de Deus nessa terra, um corpo santo que habita o Espírito Santo, levando essa palavra, esse conhecimento a outras pessoas, as suas pernas caminhando em direção das pessoas que precisam da sua ajuda através da bondade do Espírito Santo. Aí eu vejo que você está sendo guiado em espírito e verdade, aí você já é uma nova criatura, e quando você se torna essa nova criatura, como está escrito em 2 Coríntios 5:17, as coisas velhas ficam para trás, o velho homem, aqueles costumes, a velha mulher, aqueles costumes, acabam
não fazendo mais parte do teu dia a dia, você permanece com a mesma figura humana, mas com um comportamento, uma mente totalmente diferente, porque tua mente passa a ser mente de Cristo, como Paulo falou. Aí você passa a ser imitador de Cristo, embaixador de Cristo, autoridade de Cristo. Aí o Espírito Santo te toma de um jeito e você ganha liberdade, ganha conhecimento, porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E você começa a visitar os enfermos, e de repente você faz uma oração para a pessoa que está com dor de cabeça, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você esteja curado em nome de Jesus, e a pessoa diz, não sinto mais nada, passou a dor de cabeça. De repente você começa a orar por outras causas, e o Senhor vai manifestando o reino dele nessa terra, e você passa a ser testemunha de Cristo Jesus, e você passa a ser um pequeno Cristo aqui, vivendo na intimidade, na comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, na simplicidade, na humildade, dando a Ele toda a honra e toda a glória, porque que Ele cresça e que a gente diminua, que Ele cresça e que eu diminua, João 3,30, assim você avança no Evangelho, e assim você é observado, e as pessoas começam a comentar, nossa, como ele mudou, como ela mudou, ele está mais sereno, ele está mais tranquilo, nossa, ele está mais alegre, ele está mais feliz, olha como ele está corado, nossa, nem parece o mesmo homem, nem parece a mesma mulher, sim, porque tudo se faz novo. Então, irmão, saiba que essa oportunidade está dentro de você, não tem quem possa fazer por você se você não fizer, a mudança depende de você, está dentro de você, você que vai dar esse start. Ei, é você que vai dar esse start. Aonde é que está Jesus? Dentro de você. Aonde está o Espírito Santo? Dentro de você. Aonde está o verdadeiro Deus? Dentro de você. Mas quem é que pode me levar ao Senhor Jesus? Você. O teu eu. Quando você quebra o teu jugo, quando você quebra o teu ego, quando você admite que você estava andando num caminho errado e que agora você quer andar num caminho certo, você encontra com Jesus Cristo. E a palavra diz em João 8,36, ora, pois, se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente estáis livre. Fala com você mesmo. Quando você confessa no teu quarto, em secreto, Mateus 6,6, as tuas dificuldades, as tuas fraquezas, você diz, Senhor, limpa-me. Eu confesso que eu sou vaidoso, eu confesso que eu sou arrogante, eu confesso que eu sou idólatra, eu confesso que eu sou pecador, eu confesso que eu errei, eu confesso que eu menti, eu confesso que eu traí, mas eu não quero mais essa vida. Eu confesso que eu tenho fraqueza na carne, que eu tenho dependência, que eu tenho vícios. Eu confesso aos seus pés, Senhor, para Ele, em secreto. Você fala com teu pai em secreto, o teu pai ouve em secreto e publicamente Ele vai te honrar. Eu fiz isso, irmão. Eu estou falando para vocês o método que eu fiz e que pela misericórdia o Senhor Jesus me libertou. Eu falei dentro de mim, com o meu espírito, confessando para mim mesmo minhas fraquezas e não querendo mais praticar as coisas que eu praticava. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para Ele toda a honra e toda a glória, com um piscar de olho, de um dia para o outro, eu mudei completamente. Não tem nada de deixar uns pouquinhos, foi direto, parou, acabou. Eu comecei a me estranhar, eu só queria saber de Bíblia, e só quero saber de Bíblia, quero só ler, ouvir palavra, ouvir louvor, pregoar o Evangelho, ir à igreja, ajudar as pessoas, orar pelas pessoas. Eu saí daquela disputa entre carne e espírito e coloquei o espírito acima da carne. Então, eu, com a graça de Deus, pela bondade dele, eu caminho com a direção do espírito. Se alguém vem para me ofender, eu procuro ficar quieto. Se eu não puder falar nada, eu fico quieto. Eu não acendo esta fogueira. E eu oro por essa pessoa. E dessa maneira, o Senhor tem colocado muitas pessoas formidáveis na minha vida e eu tenho avançado nesse caminhar com Cristo Jesus. E eu quero que você também avance. Eu quero que você também cresça. Eu quero que você se torne uma pessoa diferente. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você é o que é ou tem sido o que é. Não é porque você quer, porque você não tem força. É que você está fraco. Mas eu quero dizer para você que a força está no Senhor Jesus. Faça como eu, irmão. Faça como eu, irmã. Se você não consegue sozinho se libertar, clame a Ele. Ele vai te socorrer. Não adianta buscar nas pessoas. Está em você. É você que tem que dar esse pontapé inicial. É você que tem que começar essa batalha dentro de você. Eu não quero mais.
essa vida promíscua, essa vida mundana, essa vida de engano, essa vida de lascívia, de adultério, de prostituição, de dependência, de álcool, de droga, de roubo, de assalto, de matança, de traição. Eu não quero mais ser essa pessoa ruim para mim mesmo, para minha família. Eu quero ser uma nova criatura, hein? E você clama ao Senhor Jesus, clama o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus vai te libertar. E se Ele te libertar, verdadeiramente vai estar livre. E daqui a pouco você está como eu, com a Bíblia na tua frente, pregoando pelo celular, pregoando pelas esquinas, pregoando nas igrejas, pregoando nos hospitais, levando a oração aos que estão enfermos, sendo usado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo para a honra e glória dEle, porque o Senhor conta conosco, irmão. O Senhor nos deu, o Senhor Jesus, Ele nos preparou, Ele nos chamou para fazer a obra dEle, para fazer essa obra dEle aqui nessa terra. Ele conta conosco, irmão. Ele conta conosco, foi para isso que Ele veio. Em Lucas 7, 20, os discípulos de João vieram até Jesus quando João estava preso, direcionados por João para perguntar se Jesus era o que havia de vir ou se deveriam esperar outro. E Jesus respondeu no versículo 22 de Lucas 7, 22, respondendo Jesus disse, ide anunciar a João o que tem visto e ouvido, os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Essas obras continuam acontecendo. Eu tenho visto pessoas cegas enxergar. Eu tenho visto pessoas que estão fora da presença de Deus, entrando para a presença de Deus, vindo para a igreja. Eu tenho ouvido pessoas surdas ouvir, pessoas que não caminhavam estão caminhando. Eu tenho visto pessoas enfermas sendo curadas, pessoas que estavam no pecado encontrando a salvação através do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu essa autoridade através do seu santo nome. Ele nos deu essa autoridade através do seu santo nome, para que nós pudéssemos ir em direção às pessoas e pregoando o evangelho e levando as boas novas, levando a cura. Jesus era cura ambulante. Quando teve aqui, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, nessa terra, por onde ele passava, ele curava e libertava, mostrando o poder, a graça de Deus nessa terra. E hoje, o Senhor Jesus quer contar comigo, quer contar com você. Jesus pode contar com você hoje? Você aceita Jesus hoje como teu único e verdadeiro Salvador? Você aceita ser boca de Jesus nessa terra, boca de Deus nessa terra? Você aceita que as suas mãos possam ser usadas pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Se a sua vida serve a Cristo Jesus, entregue a sua vida para Ele agora e muda a tua realidade e venha ser feliz, levando cura e libertação em nome do Senhor Jesus. Saia da vida de vaidade, saia da vida de engano e aceite Jesus hoje, agora, neste momento, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. João 11, 40. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. João 14, 6. Irmãos, esta é a palavra para hoje, e eu agradeço a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo por nos colocar neste canal para trazer essa mensagem para você. Sem sombra de dúvida, a melhor decisão que você tem a tomar agora, você que ainda não aceitou, é aceitar Jesus e ser feliz, viver uma nova vida, deixando o pecado para trás, vencendo a carne e vivendo em espírito. Recoplainer contemplaor contemplar soramanás. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo quer derramar o seu poder, o seu fogo e o seu Espírito sobre você. Receba agora, em nome do Senhor Jesus, um bálsamo de cura, um bálsamo de libertação. Que toda enfermidade que está no seu corpo físico caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda dificuldade que você tem de marchar no Evangelho, na presença de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo levante contra você, contra a tua família, toda maldição hereditária, toda a praga que foi lançada contra você, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que toda obra arquitetada pelo inimigo contra você, tua casa, não prospere em nome do Senhor Jesus, como diz Isaías 54, 17. E com a graça de Deus Pai, com a graça de Deus Filho e Espírito Santo, eu profetizo para você uma nova vida. Seja livre, seja liberto, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, entra nessa casa, entra nessa
nossa vida, muda essa realidade, levanta o caído, dá vista ao cego, dá audição ao surdo e traz, Pai, palavra de conhecimento para aquele que está hoje vivendo no engano, Pai. Derruba, Pai, toda idolatria, toda mentira, Pai, toda bruxaria, toda inveja, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Sede curados em nome de Jesus, sede curados em nome de Jesus, toda enfermidade cai por terra em nome de Jesus, todo câncer cai por terra em nome de Jesus. Receba a tua libertação e a tua cura agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que assim seja. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho, por essa oportunidade, Senhor Jesus, está falando do teu santo evangelho, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Até a próxima mensagem aqui no canal, guiada pelo Espírito Santo, ministrada pelo Senhor Jesus e por Deus Pai. Amém?